os irmãos, a paz do Senhor. Essa noite é mais um curso de domingo, né? Eu convido você que tem a palavra de Deus, a Bíblia, a abrir comigo o livro de Salmos, capítulo de número 13. Salmos, capítulo 13. Amém? Amém. Salmo de número 13. Diz assim a Bíblia: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito. Aleluia! Eu quero ouvir uma glória só de quem Deus fez muito bem. Oremos nessa noite. Pai Santo que está nos céus, santo é o teu nome, por isso em nome de Jesus, agora será aberta esse culto. Noite de adoração, noite de louvor, tudo para ti, Senhor. Seja exaltado, Deus te oferece toda a honra, toda a glória. Aleluia, vem com o teu reino poderoso, vem ilumina cada passo, vai milagre nesta noite, no meio da tua igreja. Mostra a tua glória, aleluia, mostra a tua glória, para que nós possa passar essa alegria de te adorar. Abençoa a filha, se não puder chegar, traz maravilhas no seu bem e satisfaz a nossa alma, como que desce do céu. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Grupo de louvor para continuidade aos louvores. Glória a Deus, vamos lá depois com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite, amém, igreja? Esse culto da família. Só
Jovens Unidos em Cristo da Igreja Batista Jesus.
Senhor Jesus. Amém. por algum motivo que aconteceu na igreja de obreiro, que chegou até o ponto do obreiro ser pego com droga
podia ser preso, nem ninguém registrar ele, porque ele era ministro da Igreja Evangélica Apostólica. Isso foi um prato cheio para a mídia. Colocaram de repente na rádio, na televisão, que um pastor evangélico tinha sido, e ele era apenas presbítero, tinha sido pego com droga. A credencial dele, ele trabalhava comigo. Estava desativada em 2014, foi pego em 2015, já tinha desativado ele. Mas eu não recebi a credencial. Em outros lugares do Brasil aconteceu a mesma coisa. E aí acharam que bem a direção maior lá fora passar só um ano com a credencial do obreiro. Aí ela é renovada. E agora esses dias, como o pastor teve na Conferência Internacional de São Paulo, e trouxe as credenciais nossas. Eu entrei com o ramal, eu acho que a chuva do mundo está naquele ramal, porque todo dia chove lá. E o carro ficou preso lá e ninguém pôde sair. E eu fiquei lá, chorando, eu não podia faltar, mas também não podia vir de pé. Não recebi minha credencial, a minha esposa também não foi, não recebeu a dela. A diaconisa auxiliadora Messias não recebeu a dela. E hoje, nessa noite, eu estou entregando para elas e recebendo a minha da mão do evangelista Edmilson. Vai me entregar. Eu estou convidando aqui a Maria José Miranda Silva, cargo de pregadora de conferência. Maria Auxiliadora Messias de Alencar. E aí está tirando detalhe. Amém, Pai, Senhor, os irmãos. Graças a Deus, estamos felizes por Deus estar concedendo a oportunidade. E o pastor também me deu essa honra de poder passar para ele, ele não recebeu lá, e eu passar a credencial para ele, fazer essa cerimônia. Então aqui eu estou repassando, pegando dele, repassando o nosso pastor Raimundo Gomes da Silva, Em nome de Jesus, pela presença das pessoas que estão visitando. Levante a mão. Só quem está visitando, levante a mão. Tem pessoas visitando, graças a Deus, nós recebemos. Pessoa lá da Central, que veio com presbítero, presbítero, Cristiano, presbítero. Cristiano, pregador também, daqui a pouquinho vai estar aqui com a mensagem da palavra do Senhor. E outras pessoas. O que a igreja tem a dizer para eles? Em nome de Jesus. Jesus te ama, nós também te amamos. Eu quero convidar o irmão lá da Central, ele falou o nome dele. Aquela vez eu me esqueci. Está lá perto do Cristiano. Dá uma oportunidade para ele dessa noite. Falar ou lá. As coisas José sempre fala que nós devemos aprender o nome das pessoas para não dizer aquele irmão ali, aquele coisinha ali.
de Jesus, amém? Que bom é estar junto novamente com os irmãos para somar junto com vocês. É uma alegria de sempre estar aqui junto com os irmãos. Já tive a oportunidade algumas vezes e para mim sempre será um privilégio estar junto com vocês. E eu estava observando agora há pouco, as crianças aí cantando louvor. Como é bom, e eu quero fazer um pedido a vocês nesta noite, você que tem filho, criança, não deixe de vir à igreja e de trazer ela à igreja, porque você está plantando uma semente e essa semente vai crescer e vai dar muitos frutos. E se não estiver na casa do Senhor, também não terá fruto, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou cantar um louvor aqui junto com os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adorarei.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero pedir perdão às pessoas que não tiveram oportunidade, um ajuntamento desse. O próprio apóstolo Paulo disse assim: quando vocês se ajuntam, uns traz salmo, outros traz hino. Cada uma pessoa tem uma palavra. Falar de Deus é muito bom, é maravilhoso. Muita gente canta bem, muita gente fala. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, até o dia de hoje nunca mudou. A igreja que eu trabalho, o culto começa faltando 1 minuto, 5 minutos para 7 horas. E não pode passar aquilo ali, 7h35, já tem que dar para o pregador. Tem que ter o colinho da oferta, o pregador vai ler a Bíblia. E ele prega até faltando 10 minutos para 8h30. Teve um cara que se empolgou, passou dessa hora. E eu fico orando, dizendo: Senhor, cala a boca dessa criatura, Senhor. Com 40 minutos que você fala de Deus, Deus já deu um recado para a igreja. Agora eu convido você para ficar de pé, o seu bolso abrir mais, e eu vou convidar o irmão João, nosso diácono, João Varela, que vai louvar a Deus com aquela alegria de sempre. Nós vamos bater as nossas palmas, e aquele que puder e tiver, eu ia me esquecendo de uma coisa, irmão. Peraí, rapidinho, irmão. As pessoas que vão contribuir com aquela contribuição para o Dia dos Pais, que pegaram os cartões, tem que devolver no dia 7. O prazo é até o dia 7. E as mulheres que estão organizando têm que pegar, contabilizar e comprar o material. Até o dia 7 é o prazo. E eu tenho o número de tudinho. Glória a Deus. Fala para a igreja, uma paz de Jesus também. Um dia de alegria, a igreja está mais uma vez aqui na presença do nosso Senhor. Nós só é casa, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na igreja, é um encontro com Deus. Glória a Deus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, e te recompensará. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se meta nele, tome a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se meta nele, tome a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Aleluia. Amém. Quero falar para os visitantes que o banheiro é ali, aquele lado ali, dentro da própria igreja. Se a pessoa precisa, não sabe onde é a primeira vez que veio. O bebedouro é ali, você já viu. E aqui se cita na casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Eu quero convidar agora presbítero Cristiano. Amém. Lá no templo 7. A igreja receba ele com alegria para
Graças a Jesus, amém? Amém! Que alegria estarmos aqui novamente na casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, a gente vai ler o versículo 37. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8, e o versículo de número 37. Assim diz a palavra do Senhor. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas. Oh, meu Deus. Vai lá, vamos iniciar o que aqui vocês são vencedores, gente. Nós somos vencedores. Vamos lá. Mas. Só os vencedores, vai. Só os vencedores vai ler novamente. Vai. Mas. Glória a Deus. Levanta essa mão para o céu, fecha os olhos e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Pode chamar para si, em nome de Jesus. Quero louvar o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui hoje e poder exaltar o seu nome. Agradecer ao pastor Ariano pelo convite, pela confiança. Agradecer aos irmãos, aos obreiros que estão aqui nessa noite. Agora estamos aqui e saber que Jesus está aqui. Minha presença melhor do que a presença de Jesus. A última vez que eu estava ministrando, eu falei que se Jesus não estivesse aqui, não seria culto. Culto é quando Jesus está. Quando ele tiver 2 ou 3 reunidos, ele diz: eu estou. Ele confirma a presença dele. Ele está aqui por causa de você. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: Jesus está aqui por causa de você. Você decidiu vir aqui nessa casa e disse: eu vou com você. Aleluia. Porque Jesus está aqui é motivo de festa. É motivo que a gente é glória a Deus. Esse é meu amigo aí, ó. Ele é um vendedor bom. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra com o tema: o amor de Jesus nos impulsiona a vencer. O amor de Jesus, ele nos impulsiona a vencer. Talvez hoje eu tenha pregado, vou pregar aqui para pessoas que estão se sentindo perdidos, pessoas que estão se sentindo fracos. Mas nessa noite eu tenho certeza que Jesus te chamou aqui para ele deixar bem claro para você que o amor dele ele te incentiva a vencer. Não importa a circunstância, a dificuldade, ele te motiva a vencer. Jesus, irmãos, ele é tão poderoso, um ser tão poderoso. A Bíblia diz que ele nos ama, ele nos amou antes mesmo de nós amarmos ele. Você já conheceu alguém que já te amou antes de você chegar e dizer: não tinha interesse algum? Jesus nós nem conhecíamos, que ele já nos amava. Livro de Coríntios, a Bíblia diz que o amor de Jesus ele nos constrange. É um amor incondicional. Irmãos, não teve nenhum autor da Bíblia, nem um escritor da Bíblia, que pôde descrever o tão grande amor de Deus. Apóstolo João, o apóstolo amor, ele foi tentar esclarecer o grande amor que Deus tinha por nós. Ele só disse assim: Deus nos amou de uma tal maneira. Não teve palavra para descrever, ele colocou tal maneira. É algo extraordinário, e aquele que ele se sente amado, irmãos,
é algo extraordinário. Jesus, ele morreu por amor. Mas essa noite eu quero mostrar para você que Jesus realmente ele nos impulsiona a vencer. Jesus ele sempre mostrou esse carinho, esse afeto de amor que ele tem por a humanidade, sabia? Quando no livro de Gênesis, na criação, Jesus cria Adão e Eva, Deus ele tinha um relacionamento muito grande com aqueles dois, a ponto de um dia eles pegarem e constituir uma barreira entre eles e Deus. Mas o amor de Deus ele é tão grande, tão infinito, que eu tenho a certeza que se Adão e Eva ali tivessem reconhecido naquele momento, a Bíblia diz que Deus é bondoso, ele é misericordioso. Só que Adão e Eva eles colocaram culpa no outro. Eles vão olhar e vão dizer assim: Adão vai dizer, olha, culpa da mulher. Eu aprendi, pastor, que na hora do problema a gente não procura culpar, a gente procura resolver o problema. A gente resolve o primeiro problema e depois a gente vai procurar onde sair o problema. Aí eles se complicaram porque eles pegaram e começaram a colocar culpa um no outro. E daqui a pouco os dois estão expulsos do jardim. Mas que Deus, irmão, mas que Deus é esse? A Bíblia diz que os nossos pecados ele faz divisão entre nós dois. Mas mesmo assim, Deus ele vai mostrar para o homem que ele ama o homem, a nação, a raça humana dessa terra. A Bíblia diz que eles são expulsos e eles vão gerar famílias. E daqui a pouco a terra está cheia de pessoas. E Deus, mesmo assim, ele quer ter um relacionamento com a raça humana. A Bíblia diz que Caim, Abel, eles vão constituir famílias, e ali vai nascer nações. A Bíblia diz, irmãos, que a nação ela cresce, só que o pecado também ele multiplica. E o pecado multiplicando a dor de Deus, porque Deus ele jamais ele quer ver um filho que ele criou perdido no pecado. Irmãos, aquele que Deus chama de filho, ele é filho, ele não pode ser escravo. Você já parou para pensar que quando aquele filho pródigo voltou para a casa do pai, o que é que ele queria ser? Ele queria ser o quê? Escravo. Mas aquele que o pai tem como filho, irmão, ele sempre vai ser filho. A Bíblia diz que no meio de uma geração tão corrupta do pecado, Deus estava pensando em destruir, e ele poderia destruir toda aquela nação a qual nasceu naquela época. Só que Deus queria mostrar para o homem que o homem era capaz de vencer. Que Deus queria mostrar para o homem que o homem era capaz de seguir em frente. Deve dizer que no meio daquele pecado tão grande que a nação estava fazendo, Deus olha e vê um homem chamado Noé. Um homem justo. Deus estava já determinado que ia destruir a terra. Só que quando ele olha no meio da terra, ele encontra um chamado Noé. E ele vai tentar motivar Noé a vencer o pecado. Para Noé ser um diferencial no meio daquela geração. Deus vai fazer isso. Ele diz que Deus entrega uma missão para Noé. Diz: Noé, tu vai construir uma arca. Enquanto tu constrói, tu vai anunciar um dilúvio. Porque eu quero salvar. Aquele que entrar na arca vai ser salvo. Vai construir, Noé. A Bíblia diz que Noé ele constrói a arca. E poucos ali entram naquela arca e vem um dilúvio. E a Bíblia diz que a nação de Noé vai se passar. Daqui a pouco Deus começa a levantar outros para mostrar que ele tenta incentivar o povo a vencer. Falei que ninguém é fraco, mas a gente diz que crente é fraco. Crente é fraco, não. Crente é o povo mais forte dessa terra, sabia? Tem coisas que você aguenta calado porque você é filho de Deus. Tem coisas que você resolve
filho de Deus. A Bíblia diz que passa a geração de Noé e Deus agora levanta Abraão. Deus tenta motivar Abraão, dizendo: Abraão, tu consegue, tu vai ser o diferencial. Eu vou te mostrar que eu tenho amor pela nação, eu não vou desprezar a nação, eu vou te levantar, Abraão. Aí Deus ele fala para Abraão: Abraão, levanta-te, sai do meio da tua casa, do meio da tua paredão e vai para o lugar onde eu te mostro. Eu vou fazer dele uma grande nação. Preste atenção que Deus ele queria levantar um povo para adorar o seu nome. Ele queria mostrar um grande amor e ele poderia. A Bíblia diz que ele pega Abraão e levanta. Só que a geração de Abraão, irmãos, também é a nossa geração. Ele levanta a geração de Jacó, Deus levanta as outras gerações, Deus levanta Moisés. E Deus todo o tempo mostrando para o homem que ele pode vencer. Deus levanta cada líderes, mostrando para o homem que ele é capaz de vencer. Depois de Moisés, Deus levanta Josué. Josué, no capítulo 24, ele vai ler o povo totalmente ao contrário, queria servir a Deus, daqui a pouco queria servir o diabo. Josué disse: olha, vocês vão escolher quem vocês vão servir. Eu estou decidido, a minha casa vai servir o Senhor, eu não largo mão do Senhor. Eu não largo mão do Senhor. Sabe, a tua casa vai começar a ser bênção quando tudo determinar. Quando você determinar, a minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor. Irmãos, aquilo que é do Senhor, o diabo ele não toca. Só que mesmo assim, Josué ele não pôde. Ele tentou de todas as formas, mas ele não conseguiu. Deus levanta profeta, Deus levanta reis, e de sorte o que Deus, no livro de Malaquias, Deus levanta profetas. Se você for ver na sua Bíblia, no livro de Malaquias ao livro de Mateus, vai ter uma parte de branco. Aquela parte de branco ela simboliza 400 anos sem voz de Deus, sem voz de profeta. Eu imagino a nação daquele tempo dizendo assim: acho que Deus esqueceu de nós. Eu acho que esse Deus que demonstrou tanto amor, eu acho que Deus esqueceu de nós. Mas Deus estava falando um plano perfeito, sabia? Deus é fiel, diga assim: Deus é fiel. Ele percebeu, irmãos, que o homem sozinho nessa terra ele não conseguia vencer. Sabe quando ele disse: eu vou lá. E vou mostrar para eles que são lá. Irmãos, é algo extraordinário. Diz que o meu pastor da casa que a maior felicidade não é ir à lua, é saber que um Deus tão grande desceu nessa terra aqui para mostrar que nós somos mais do que vencedores. Irmãos, o homem pode ir nos melhores lugares do Brasil, o mundo pode oferecer, mas não há alegria maior de saber que um Deus todo-poderoso, irmãos, que é trabalhando todos os dias, ele olhou para mim e para você: vale a pena eu descer lá embaixo e mostrar para eles que eles são mais do que vencedores. 400 anos sem Jesus falar ainda. Um silêncio. Procurava assim um manuscrito e não achava. 400 anos. Deus abandonou o seu povo, não. Deus estava no céu com o povo. Aí no livro de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 21. Aí diz que o anjo aparece a Maria e diz: e dará luz ao filho. E porá o nome dele de Jesus. Porque ele salvará o povo do pecado. Irmãos, esse Deus tão grande que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 6, diz que os santos estão como dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que eles têm 6 asas e quando voa, quando escobre o rosto, quando chega dentro do teu irmão, a santidade de Deus é tão grande que os anjos que moram lá no céu, eles fecham os olhos, colocam as suas asas e cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus tão grande, irmãos. Ele decidiu, porque ele tentou de todas as formas mostrar para o homem: os Marcos vai lá e tu consegue. Mas os Marcos ia lá e não conseguiu. Vai lá, evangelista Edilson, vai lá que vai conseguir abrir aquela porta. O evangelista Edilson não conseguiu.
Vai lá, pastor Raimundo, agora você vai ver. Vai lá abrir aquela porta, o pastor Raimundo não conseguiu. Vai lá, meu amigo, você vai lá, você vai abrir aquela porta. Jesus disse, eu vou lá, eu vou arranjar para eles que eles são capazes. É extraordinário. Você vê que dá uma alegria no meu coração. Porque, irmãos, nós não tínhamos nada para oferecer para eles, sabia? Se não pegar. Porque nós tínhamos a pecado para oferecer para eles. Ele desceu e disse, vou mostrar que esses seres humanos, igual eu e você, irmão, Deus estava levantando um povo tão forte nessa terra, que é um povo como nós. Ele desceu. Sabe, ele se torna um homem tão simples, que quando era anunciado que um rei vinha, ele esperava um rei nascido de uma cidade muito bonita, Jerusalém. Ele esperava um rei nascido com bênção de ouro. Só que quando vão anunciar que o rei de Deus nasceu, irmãos, para eles é uma vergonha. Jesus ele foi colocado em uma manjedoura. Maria, ela teve Jesus em um lugar que talvez nem na mãe dele, mas foi por amor, sabia? Irmãos, como é que o nosso Deus, ele é tão grande, ele de uma forma simples nasceu, ele poderia ter escolhido Jerusalém, ele poderia, ele tinha poder. Mas Jesus ele nasceu, irmãos, foi colocado em uma manjedoura. Jesus ele nasceu em um estábulo, lugar onde criava esse animal. Ele veio tão simples para não dar força, sabia? Essa força que você tem não é sua, irmãos, é a força de Deus. Então, se não fosse Jesus, a Bíblia diz, o salmista diz assim, ó, no Salmo 124, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, irmãos, nós nem estaríamos aqui hoje. Essa prova que você conseguiu superar não foi você, foi Jesus. Essa dor, esse sofrimento, essa vontade de vir para o culto, não é somente tu, é Jesus que te sentiu a teus olhos. A Bíblia diz que Jesus ele nasce. Eu tenho certeza que o reino de Jesus ele poderia ser um reino rico, próspero. Um reino onde ele poderia escolher os melhores. O reino onde ele poderia escolher os doutores, os mestres. Mas ele escolheu pessoas simples igual a mim. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele conhecia o seu ministério. E ele vai chamando um povo, irmãos. Um povo fraco. Sabe, pastor? Os sacerdotes eles pregavam sobre o amor, mas eles não viviam o amor. Até o ponto de um jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, o que farei para entrar na vida eterna? E ele fala a Bíblia toda. Ele fala. Só que ele não amava o próximo. Era o que ele estava vivendo naquele tempo, onde pregava-se o amor e não vivia o amor. Jesus deveria ensinar os sacerdotes, os levitas, como é o amor. Jesus ele vai, e ele anda na Galileia, ele anda em Cafarnaum, e os sinais começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. Jesus ele começa a trazer um povo que é tão forte. Aí Jesus ele pega um homem que estava pensando em desistir, chamado Pedro. Após pescar a noite todinha e não pega nada. Ele disse: eu vou pegar você mesmo, para desacreditar. Eu vou tomar você um passo. Diz ele para as beiras dos rios, dos lagos. Vou buscar aqueles analfabetos. Aquelas pessoas, irmãos, que diante dos sacerdotes, diante dos doutores da lei, não era nada. Jesus ele veio de uma forma simples, arrastando uma multidão simples, de coração contente. Só que as palavras de Jesus eram tão boas, mas tinha hora que ele pegava um sermão tão grande. A Bíblia diz em João capítulo 16 que ele desce um sermão tão grande que vai ficar em São Lucas 12.
Pedro disse: para onde nós iremos? Que só Deus ele palavra de vida. Irmãos, um reino tão simples, só que Jesus ele foi transformando os homens demais. Pedro ainda era um carnal. Os homens pensavam em desistir, homens fracos, mas Jesus estava impulsionando toda hora, ensinando a eles, mostrando para eles: eu vim aqui nessa terra aqui para mostrar que vocês são capazes. Jesus estava levantando um exército tão grande que daqui a pouco daria a vida pelo Evangelho. As pessoas não entendiam porque ele ia somente nas pessoas mais simples. Irmãos, a Bíblia diz que ele forma os 12 discípulos. Os 12 discípulos parecem tão com ele. A forma de vestir, a forma de falar. Isso eu tenho preguei lá no capítulo 7. Sabe, irmãos, quando Jesus ele transforma a vida do homem, o homem ele muda por completo, sabe? Judas, quando ele foi trair Jesus, ele falou para os soldados romanos: nem os soldados romanos, pastor Raimundo, um dia desse estava querendo admirar, nem os soldados romanos sabiam quem era Jesus no meio dos discípulos, sabia? Eles eram tão parecidos com o outro. Quando eles se reuniram, ninguém sabia quem era Jesus no meio deles. Eles se pareciam demais. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que eu beijar, porque ele não sabia quem era. O sinal vai ser esse: aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Porque eles pareciam demais com Jesus. Irmão, nós somos a imagem do Deus Todo-Poderoso. Nós somos parecidos com Jesus, nós somos assim. A Bíblia diz que Judas ele traz Jesus. Ele beija, os soldados pegam. E Pedro que era um carnal, irmão. Um homem carnal, escute só. Só para você ver como Deus estava motivando aquele povo, que nunca conseguiu vencer nada. Era um povo estressado, um povo que tudo viu dificuldade e desistia. Deus estava dizendo para os apóstolos: vocês vão conseguir. Eu vou incentivar vocês. Ele disse que quando os soldados romanos pegaram Jesus, Pedro antes, pastor Raimundo, tinha falado para Jesus: Senhor, se for por mim, para mim, perder minha vida por ti, eu vou dar. Pedro achava que o rei, irmãos, naquele dia que aqueles soldados prenderam Jesus, se fosse para ter ali uma guerra, Pedro estava preparado. Pedro, quando viu, ele já Deus Pai. Pedro está dizendo assim: Senhor, ainda que puxa a minha vida, eu vou dar a próxima. Jesus viu, Jesus repreendeu Pedro. Ele bota a espada. Olha só o ensinamento que Jesus estava dando para Pedro. Calma, Pedro. Eu vou fazer você superar isso aí, Pedro. Eu tenho que morrer para me mostrar o grande amor de vocês. Irmãos, nós estávamos como ovelha perdida. Se nós apagarmos aqui a luz, irmãos, aqui vai ficar um breu, preto. Nós estávamos no meio de uma escuridão. Nós estávamos perdidos sem direção. Então Jesus ele começou a apanhar por amor a cada um de nós. Nós não tinha nada para oferecer, somente nossos pecados. Ele decidiu nos amar mesmo assim. Você imagina um terreno que ninguém dá nenhum valor? Era nós. E disse: eu vou investir neles. A Bíblia diz que deram chicotadas. Eu tenho certeza que se fôssemos cair de hoje, nunca mais seria de Deus. Pegaram ele e bateram nele. Pegaram uma coroa de espinho, não é só te colocar. Eles colocaram a coroa de espinho e de juncas no médico. Eles batiam com um pau na sua cabeça. Diz que transpassou e foi o crânio de Jesus.
Mas a Bíblia diz no livro de Isaías que cada pisada de Jesus nós era sarados. Foi por amor. E ele diz que ele vai para o Calvário. Ele vai ser morto para mostrar o quão grande amor que ele tem por cada um de nós. Quando Jesus ele gritou, irmãos, está consumado. Ele disse que o véu do templo ele se rasgou de baixo para cima. Aleluia! A Bíblia diz que onde estava o pecado superando toda a graça do Senhor. Aonde estava escuro, raiou a luz. A irmãos estava tendo aberta da terra ao céu uma ponte. Ele disse: está consumado. E ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A partir de agora é com vocês. Você sabia que se você hoje desistir, diz: pastor, hoje eu não quero mais lugar. Pastor, eu vou largar tudo hoje. Aí ele vai estar com você. Aí ele vai estar com você porque ele só vai estar com você todos os dias. Irmão, se você ler essa história, você vai perceber essa história. E se fosse nós hoje, como ser humano, nós teríamos desistido da nossa vida. Nós somos tão fortes de desistir, pastor, que muitas vezes a gente ajuda o ser humano, e o ser humano não quer mudança de alguém. Eu não vou ser visto. Cara, o que é? Sabia que Jesus poderia fazer dessa forma para nós? Mas ele decidiu insistir em você. Sabe qual é a maior felicidade de um ser humano aqui nessa terra? É ser reconhecido como filho de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que o recebeu, e sabe disso, deve o poder de ser chamado filho de Deus. Irmão, nós éramos escravos. E ele nos adotou como filho. Ele disse: vocês vão ser o meu filho a partir de hoje. Aleluia! Vocês serão os meus filhos a partir de hoje. Vocês não vão ser mais escravos, vocês vão ser filhos. Quem é o pai que vai querer que o filho vai ser escravo? Ninguém, irmãos. Jesus ele te chamou como filho. Talvez você está vivendo como escravo. Sai da escravidão. Jesus te libertou. Saia da escravidão hoje, Jesus te libertou. Você não é escravo, você é filho de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele é levado ao sepulcro, foi colocado na pedra. Os irmãos sabem, Jesus ressuscitou e ele aparece aos discípulos. Só que os discípulos eles estavam querendo já voltar às velhas práticas. A missa que foi em direção a Emaús. Pedro disse: pai, eu vou pescar. Esse negócio de rei não acaba não. Depois que Jesus morreu, Pedro era complicado. Jesus pega ele em direção e indo ao caminho para as práticas novamente. Jesus está aqui. Se fosse um ser humano como nós, irmãos, nós já estávamos fora. Tanta gente que a gente desistiu, tanta gente que deveria estar aqui, do nosso lado, aonde está, porque nós desistimos. Se nós tivéssemos esse amor de Jesus, de poder insistir pelo próximo. Se nós tivéssemos esse amor de Jesus, que a gente pudesse dar até a vida pelo próximo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele vai aparecer e vai dar uma promessa para aqueles anos. Ele disse: olha, vocês estão proibidos de sair de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder, ele vai incentivar vocês a vencer. Irmãos, a Bíblia diz que eles vão para um lugar, para o espaço. E eles passam ali aproximadamente 20 dias. Era comemorado no dia da morte
Quando Jesus morreu e quando Jesus aparece aos discípulos, aos apóstolos, eu tenho certeza que no meio daquela sociedade, porque Jesus proibiu daqueles homens saírem de Jerusalém, eles se calavam. Eu imagino como é que estava o Chico. Acabou o reino de Jesus. Sabia que antes dos reis, para Herodes, para aqueles homens que governavam, eles matassem o líder, o pensamento dele, pastor Armando, era que ia parar o evangelho. É por isso que Atos capítulo 12, você vai ver que a perseguição de Marco e Tiago, ele prende Pedro, porque eles dizem assim: olha, se a gente pegar e prender os líderes, não vai ter que pé. Aí eles acharam que mataram Jesus, irmãos. O evangelho acabou. A igreja estava em silêncio 50 dias. Era comemorada a Páscoa. A Bíblia diz: já estava em 40 dias de comemoração, mas eles estavam lá no Senado, em o mesmo propósito, em o mesmo pensamento. Irmão, Deus é perfeito, sabia? Sabia que o dia de Pentecoste foi o dia da maior evangelização do mundo? Jesus dizia àqueles homens, enquanto o mundo tinha ido embora, poucos ali permaneceram, aproximadamente 120 homens. Jesus sopra no dia de Pentecoste. Como diz que eles viram. A Bíblia diz que eles sentiram. E a Bíblia diz que eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que falasse. Preste bem atenção. Eles viram, eles sentiram e eles falaram. Eles ouviram o som de um vento veemente e impetuoso. Você sabia que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo? Porque aquilo que a gente está ouvindo, irmão, a gente atrai para a gente, sabia? Se a gente ouve somente derrota, daqui a pouco a gente está bebendo como fracassado. A vez que eles ouviram o som que veio do céu, eles começaram a sentir esse som. E daqui a pouco eles começaram a falar em outras línguas. A vez que esse vento ele foi tão grande que todos aqueles que estavam à redondeza, eles vão lá para ver o que estava acontecendo naquele dia. E naquele dia, aproximadamente 3.000 almas aceitaram a Jesus. A igreja começou a iniciar, aleluia, em Jerusalém. Aqueles homens que eram analfabetos, aqueles homens que não tinham conhecimento nenhum, Deus começou a encher eles do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles vão levar o evangelho. Você me pode, irmão? Porque Deus ele veio aqui, Jesus ele veio aqui para mostrar para o homem: vocês são capazes, vocês podem, vocês conseguem. Sabe por que nós somos vencedores? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus, que nos amou primeiro. É através dele que nós somos vencedores. Senhor, irmão, nós somos vencedores. Foi ele que nos motivou a ser vencedor, sabia? Nós éramos derrotados. Jesus ele pegou nós e se botou a você um grande vencedor. Eu vou fazer de ti um grande vencedor. A Bíblia diz que o evangelho começa a se expandir, as boas novas começam a chegar, os evangelhos começam a pregar. E ele disse que o evangelho ele começa a crescer em Jerusalém. E no capítulo 2 do livro de Atos, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Capítulo 3, a Bíblia diz que João e Pedro, eles foram em direção ao templo e daqui a pouco um paralítico é colocado todos os dias na porta famosa. A missa eles levantam. Eles pegam aquele homem que disse: não, nós já temos prata ainda. Sabe o que vai fazer diferença aqui, né, tua vida? Não é o
que se acha importante, irmão, porque tem um carro do ano. Ei, você é pobre, você é assim, sabe? Tem gente que se importa porque tem alguém que é melhor do que o irmão. Tem gente que se acha o cara, não anda de nariz empinado, então você não é nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Sabia que se hoje Deus permitir, Satanás ele acaba com tudo que você conquistou, tudo nessa terra. Tudo que você tem hoje aqui nessa terra. Se Deus permitir, Satanás toma hoje. Sabia? Mas a única coisa que ele não pode tomar é a presença de Jesus. E com a presença de Jesus, você pode tudo. A Bíblia diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Paulo diz assim, ó, diz que por Jesus nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Jesus é quem nos fortalece. Nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza. Eu sempre costumo dizer na nossa pregação, Jesus ele não poderia nem olhar para nós. Tanto como nós somos falsos. Somos igual o rádio que você não gosta. A gente não sabe se é carne ou queijo. Carne ou queijo. Mas Deus tem uma paciência tão grande, mas só porque Jesus ainda não voltou. Porque ainda Ele está esperando você voltar. Sabia? Jesus é misericordioso. Aí Jesus preparou um inferno. E Deus é esse que nos amou. Ele não te convidou para o inferno, Ele te chamou para o céu. Ele veio aqui para mostrar para você, e você já tem essa salvação, sabia? Essa salvação é de graça. Então basta você reconhecer Ele como o seu salvador da sua vida. Irmãos, esse homem foi tão inspirado por Jesus. E esses homens, se você for ver a história da igreja, irmãos, homens que deram a vida por causa do Evangelho, mas foi porque veio um Jesus, irmãos, que veio aqui mostrar para o homem que ele é capaz. Irmãos, não importa a forma que a gente vai morrer, sabia? O que importa é a gente estar com Jesus. Tem pessoas que dizem isso que a mãe nunca velou porque não achava. Mas no dia do juízo, irmãos, a Bíblia diz que vou dar para Deus de nunca. Deus ele é poderoso. Diz que o mar vai devolver os mortos que eles queriam. Diz que o fogo ele vai devolver as almas que ele queimou. Porque o nosso Deus ele quer cada alma. Deus ele quer prestação de cada um. Porque nós somos importantes para Jesus. Jesus continuou, preste atenção, Jesus continuou esses homens. Você parou para pensar que a igreja ela venceu? Se você ler o contexto do livro de Atos, a igreja venceu a perseguição. A igreja venceu os chicotes, mortos, mas não conseguiram parar a obra do Senhor. Aí muitas das vezes vem um cidadão, pastor. Ele disse: se eu sair da igreja, a igreja morre. Irmãos, Deus ele sempre levanta, sabe? Se você leva a obra de Deus relaxadamente, toma cuidado, porque Deus pode levar a outra. Cuida das coisas de Deus com amor. Não faça para mostrar para o homem que você está fazendo, não. Mostre para o Senhor. A obra de Deus, irmãos, não é uma obrigação para ninguém. Sabia? A pessoa que é salva, ela carrega uma gratidão. Eu fui salvo, eu não tinha nada para oferecer para ele. Ele me amou. Eu vou fazer isso pela obra do Senhor. Ela precisa ir adiante. Eu preciso dizimar, eu preciso ofertar. Se eu não consigo pregar, eu vou dizimar, eu vou ofertar na minha igreja. Porque a obra de Deus ela precisa ir mais avante. Eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante fiel à obra do Senhor. Eu achei muito lindo essa caixa aqui, pastor. Eu achei muito lindo. O Evangelho ele pode ir mais longe. Deus ele pode salvar mais pessoas através de você. Talvez você não sabe pregar, você não sabe, mas tem homens que eles têm coragem de ir, sabia? Homens igual o pastor Raimundo aqui, que tem coragem de ir para o ramal. Igual ele comentou, mas agora foi para o ramal.
Olha o homem carnal chamado Pedro. Quanto sabe que Pedro morreu? Quanto sabe? Pedro morreu. Pedro ia morrer crucificado, igual Jesus. Jesus incentivou aquele homem de uma forma extraordinária para missão. Eu nem mereço morrer em nome mestre. Você pode me crucificar de cabeça para baixo. É uma boa evangelho. Você vai ver Tiago morto a fio de espada por conta do evangelho. E muitas das vezes, quando fala de culto, a gente não quer vir para o culto, a gente não quer vir para o culto de terça-feira, porque é o culto da oração, é o culto do ensino, irmão. Valoriza essa palavra que custou vida, custou sangue, querido, para estar com você. Muitas vezes a gente não vai com uma Bíblia dessa aqui na nossa estante, olha essa Bíblia ali, no Salmo 91, lá no nosso raio, não vai servir de nada, irmão. Você precisa conhecer o evangelho do Senhor, você precisa ler o evangelho do Senhor. Muitas das vezes a gente ora, diz Deus falar comigo. A gente não lê a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a voz que vem da mesa, amém? É aqui que você vai encontrar os conselhos para você tomar decisão. Pensa numa geração que não tem compromisso, irmãos. Mas é porque não ama a palavra do Senhor. Quando Deus levou para Josué, ele disse: Josué, tu não te aparta do livro dessa lei, Josué. Tu não te aparta, tu medita nele de dia e de noite. Porque se tu ler e tu meditar, Josué, eu vou fazer os teus preços prosperar. Aonde tu for, eu vou contigo, se tu não te apartar do livro dessa lei. Sabe o que é meditar, irmãos? Agora vamos lembrar do tempo das cartas. Quando a namoradazinha colocava uma carta para você e disse: olha, o meu sonho é casar com você, o meu sonho é ter filhos, ter uma casa, ter isso aqui, aí você ia lá, colocava coberta assim, a lei. Você ficava meditando na casa. É isso. É você meditar. É ir além. Não adianta ler somente a Bíblia e não meditar, irmãos. Tentar conhecer a palavra, tentar ver o que é mesmo o significado daquilo. Ele diz: tu medita nela de dia e de noite. Irmão, nós precisamos ter um amor nessa palavra. A gente que passa o dia todo não consegue, não tira um minuto pelo menos do teu dia. Fale dessa palavra. Você quer mudança de vida? Você quer ver os seus dias melhores? Eu não tinha isso, não, irmãos. Lá de casa eu tive um tempo. Você não tinha isso. Nem a Bíblia, irmãos. É bom demais. Fala com Deus. Você não me usa através da tua palavra. Vai, fala comigo. Daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Coisas grandes. Deus incentivou você hoje a ser mais do que vencedor. Não viva a vida de escravo. Você já foi liberto pelo Senhor Jesus. Eu te convido você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você é motivado por esse Deus tão grande. Somente de saber, irmãos, que Jesus veio, que Ele não deveria nem olhar para nós. Ele decidiu me amar da forma simples. A Deus que o amor de Deus é desconstante. É extraordinário. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer até um convite. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, é hoje. Talvez o que você está vivendo é uma vida de escravo. Deseja hoje colocar uma manhã novo, doença do mar. Mas ele quer colocar um calçado novo. Eu Deus te pede, esse que é o filho. Você que quer aceitar Jesus, levanta a tua mão, eu quero cuidar aqui na frente. Vem, é hoje que Jesus quer te fazer isso. Você mandar de cabeça erguida no meio desse mundo, assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Chega aqui na frente, aceite a Jesus como seu Salvador da sua vida, porque Ele tem algo extraordinário para você. Mas se eu tenho te convido a você fechar os teus olhos. Você que quer fazer uma reconciliação com Deus. Eu era crente, mas eu me afastei. Eu te convido a você ficar
Aleluia, glória ao Senhor. Adore mais um pouquinho. Adore mais um pouquinho. Livra nós de todo mal, Senhor. Abençoa cada casamento, cada casais, cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, Senhor, o adulto do amanhã. Dá para ele uma infância abençoada, uma juventude cheia de graça e de poder de Deus. Aleluia. Que nós também, Senhor, nos ensina a perdoar. Arranca de nós o coração de pedra. Coloca o coração de carne. Coração que ama, coração que compreende. Livra de todo mal, meu Deus. Tenha uma condenação lá a quem está em Cristo. Meu Deus é o Rei, aí está o poder e glória. Obrigado, meu Deus, pela palavra. Obrigado por dar no meio da igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos. Dê uma salva de palmas só para Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. O Espírito de Deus foi cada de volta aos vossos lares, levando a paz, a harmonia, a tranquilidade. Seja abençoado.